Proclamação: a troca divina. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênçãos. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. O nosso velho homem foi morto nele para que o novo homem possa ganhar a vida em nós. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Vê Isaías 53, 4, 5, Isaías 53, 10, 2 Coríntios 5, 21, Hebreus 2, 9, Gálatas 3, 13, 14, 2 Coríntios 8, 9, 9, 8, Mateus 27, 35, 36, Hebreus 12, 2, 2, 9, Mateus 27, 46, 51, Efésios 1, 5, 6, Isaías 53, 8, 1 Coríntios 6, 17, Romanos 6, 6, Colossenses 3, 9 e 10. Carta de ensino: Os 3 propósitos de Deus para o fim dos tempos, de Derek Prince. O objetivo de Deus para a era atual: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Nesta carta, quero falar sobre os 3 propósitos de Deus para o fim dos tempos. Deus está trabalhando com foco em que objetivo? Encontrará a resposta em 3 palavras, em Mateus 6:10. Parte da oração que chamamos o Pai Nosso. A maioria dos cristãos fez essa oração mais vezes do que se pode lembrar e em grande parte sem perceber o que estava orando. Estas são as palavras: venha o teu reino, e continua: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a oração é: venha o teu reino à terra. Esse é o objetivo final de Deus para a presente era. É a vinda do reino de Deus na terra sob o rei escolhido por Deus, o Senhor Jesus Cristo. O objetivo final de Deus para a presente era a vinda do reino de Deus na terra sob o rei escolhido por Deus, o Senhor Jesus Cristo. Acredito que ele realmente terá um reino terrestre e reinará como um rei. Acredito que esta é a única solução para os problemas do mundo. Algumas pessoas dizem que somos sonhadores, que falamos de uma utopia. Ao meu ver, são as pessoas que imaginam, depois de todos esses anos de história, que o homem pode resolver os seus próprios problemas, os sonhadores. Estamos, provavelmente, mais longe de resolver os problemas do mundo neste momento do que jamais estivemos na história. Então, como pode alguém convencer-nos de que isso vai mudar? Há apenas uma esperança. É a vinda do reino de Deus na terra. Há apenas uma esperança para resolver os problemas do mundo: a vinda do reino de Deus na terra. Todo cristão comprometido precisa estar alinhado com essa esperança. Diz em 1 João 2,17: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus não vai mudar. Se tem que haver alguma mudança, tem que ser na nossa vontade. Se alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus, se na vida fizermos do propósito de Deus o nosso propósito, seremos tão inabaláveis e invencíveis quanto a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, seremos tão inabaláveis e invencíveis quanto a vontade de Deus. Essa é uma questão crucial para todas as pessoas. Está alinhado com a vontade de Deus? O propósito de Deus é o seu propósito? Diria que para a grande maioria dos frequentadores da Igreja das Nações Ocidentais contemporâneas, isso não é verdade. Eles estão envolvidos em todos os tipos de atividades religiosas, mas perderam de vista o objetivo, o fim e o propósito, que é o estabelecimento do reino de Deus na terra. Há muitas passagens da Escritura que falam sobre este reino. Só quero falar de 2.
A primeira é de Daniel 2,44. Não vamos aos primórdios, mas é a interpretação de Daniel de uma visão que o rei Nabucodonosor teve. Ele não entendia e nem conseguia relembrar sua visão. Sobrenaturalmente, Deus mostrou a Daniel qual era a visão e mostrou-lhe a interpretação. Este é realmente o clímax. Daniel 2,44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, Deus, em certa época da história humana, e acredito que esteja muito próxima, vai estabelecer um reino que permanecerá para sempre, que nunca acabará, nunca passará para os outros. Ele destruirá absolutamente, totalmente, finalmente e completamente todos os reinos rivais. E no Salmo 72, temos essa imagem profética do reino messiânico. Isso é o que é chamado um salmo messiânico. Por outras palavras, o seu tema é o reino do Messias. Não vamos ver tudo, mas apenas alguns versículos desse salmo. Quero que note dois aspectos principais deste reino. Primeiro de tudo, a exigência essencial para a paz é a justiça. Sem justiça, nunca haverá paz. Os políticos e outros líderes que falam sobre a paz, mas ignoram a justiça, estão se enganando a si mesmo e aos outros. Nunca pode haver paz verdadeira sem justiça. Em segundo lugar, este salmo enfatiza algo que acho que muitos cristãos, digamos, evangélicos ou cristãos do evangelho pleno, não têm devidamente valorizados, isto é, a intensa preocupação de Deus pelos pobres, necessitados e oprimidos. Vamos ler os versículos 1,4 e depois os versículos 8,14. Esta é uma imagem do reino e do rei. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. E depois, a partir do versículo 8, dominará de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o sangue aos olhos dele. Basicamente, com exceções, a humanidade não se importa com os pobres. A maioria dos nossos governos no mundo de hoje não se importa com os pobres. É muito interessante. Não planejei dizer isso, mas em Ezequiel 16:49, Deus lista os pecados de Sodoma. Todos sabem que Sodoma foi a cidade que foi destruída por causa da sodomia, da homossexualidade. Pensaria que a sodomia seria listada nos pecados, mas não é. Diz que os pecados de Sodoma eram soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Dessas condições, a homossexualidade surge. E foi a partir dessas condições que surgiu nos Estados Unidos e em outras nações ocidentais. Mas observe que a principal condenação de Sodoma foi que eles não fortaleceram as mãos dos pobres e necessitados. Basicamente, no mundo de hoje, duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Os ricos estão ficando mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres. A maioria das negociações políticas que se realizam visam proteger os ricos. Um advogado conhecido nosso fez um estudo sobre este assunto e disse que há duas coisas particularmente importantes a saber sobre o desenvolvimento da União Europeia. Número 1, a velocidade com a qual
as mudanças estão ocorrendo. É quase de tirar o fôlego, a rapidez com que as coisas avançam. E em segundo lugar, disse que o princípio ditador é o dinheiro. São os empresários, o mundo empresarial, não os políticos, que realmente tomam as decisões. Se um político sair da linha dos propósitos dos negócios, esse político será posto de lado. E terá sido isso que aconteceu com Margaret Thatcher. Ela alinhou-se com algo que não era do interesse do mundo dos negócios e foi posta de lado. O Deus deste mundo basicamente é Mamon, é a riqueza. Não importa o quanto as pessoas sejam ricas, elas ainda querem ser mais ricas. E com algumas exceções maravilhosas, os ricos não se importam com os pobres. Dentro de alguns anos, os pagamentos de juros das nações mais pobres serão iguais ou mais a todo o dinheiro que lhes é atribuído pelas nações ricas. Por outras palavras, ser-lhe-á atribuído zero. Isso fez com que eu, que não sou político, me tenha tornado cada vez mais consciente de que Deus está extremamente preocupado com os pobres. As Escrituras dizem em inúmeros lugares diferentes que ele julgará aqueles que oprimem os pobres. Esse é um dos aspectos do reino de Deus. Haverá justiça para os pobres, o que não existe atualmente. Se é rico, basicamente pode safar-se de tudo, se tiver dinheiro suficiente. Se não tem muito dinheiro, há muitas coisas que pode fazer que são legais, mas não poderá realizá-las. Agora deixe-me apontar um outro fato sobre este reino e então falaremos do próprio processo do estabelecimento do mesmo. No Salmo 92, 5, 7, o salmista lida com uma questão que é muito atual. É o surgimento do maligno. Vivi quase 80 anos e nunca na minha vida vi uma situação no mundo, em todas as civilizações, onde a maldade se exibe tão abertamente como hoje. E onde, como disse, o dinheiro é o fator decisivo. Eles chamam a pornografia de uma indústria bilionária. Consegue colocar-se na mente de alguém que chama a pornografia de indústria? Basicamente, com várias exceções, se uma coisa dá dinheiro, está tudo justificado. Por que Deus permite isso? Deus importa-se? É isso que o salmista diz no Salmo 92, 5 a 7. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Então, Deus permite que a iniquidade floresça. Ele permite uma tremenda colheita de iniquidade, e isso está ocorrendo no mundo hoje. Mas o seu propósito é destruir todos eles. Não acredito que muitos de nós não estejamos preocupados em algum momento sobre a injustiça flagrante e a maldade em lugares de poder. Bem, a resposta de Deus é: estou deixando que eles cresçam, mas um dia serão todos derrubados pelo meu julgamento. Os 3 propósitos a cumprir. Agora quero falar sobre os que acredito ser 3 propósitos principais que Deus quer ver cumpridos antes que esse reino possa ser estabelecido. 1. O Evangelho proclamado a todas as nações. Ultimamente, tem me impressionado. Não sei se concordaria com isso. Quão pouco é dito na maioria dos grupos religiosos sobre o julgamento de Deus. As Escrituras dizem que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16:8. Se nunca falamos do juízo, do julgamento, privamos o Espírito Santo da oportunidade de convencer. O juízo é uma parte essencial da revelação do Evangelho. Jesus é o Salvador, ele também é o juiz. O juízo é uma parte essencial da revelação do Evangelho. Jesus é o Salvador, ele também é o juiz. Cheguei à conclusão de que em Apocalipse 1, João, o revelador, encontrou Jesus como juiz. Ele conhecia-o como Salvador. Na última ceia, ele descansou a cabeça no seu peito e caminhou com ele em intimidade familiar. Mas quando o encontrou como juiz, caiu a seus pés como morto. Acho que a igreja precisa ter uma visão de Jesus como juiz. Então, vamos para Mateus 24, pois este é o grande discurso profético que Jesus deu do Monte das Oliveiras,
com vista para a área do templo. Está relatado em 3 evangelhos, em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Há pequenas diferenças de ênfase. É como se a mensagem fosse gravada por 3 câmaras de filmar diferentes, de diferentes ângulos. Em Mateus 24, fizeram uma pergunta a Jesus, versículo 3. Quando serão essas coisas? E qual será o sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo? Não é um sinal ou os sinais, mas o sinal. E no versículo seguinte, ele deu uma resposta específica. Mas antes que ele desse o sinal, deu vários sinais que eram sinais, mas não o sinal. Nós não vamos olhar para todos eles, mas vamos até o versículo 7. Jesus diz: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores, dores de parto. Versículo 7 e 8. Primeiro, as dores de parto. O estabelecimento do reino de Deus virá por um nascimento. Não pode ser organizado, só pode vir por um nascimento. Isso é verdade para todo indivíduo que entra no reino de Deus. Ele tem que nascer de novo. Não há outro caminho. É verdade para toda a terra. Para o reino de Deus chegar, tem que haver um nascimento. E como sabe, um nascimento é precedido por dores de parto. Quando está ciente das dores de parto, e quando elas se tornam mais intensas e mais frequentes, sabe que o parto está próximo. Acredito que estamos no período das dores de parto do nascimento do reino de Deus na terra. Essas são as dores de parto que Jesus descreveu no versículo 7. Ele disse que nação se levantará contra nação, reino contra reino. A palavra nação em grego é ethnos, é a palavra que nos dá étnica. O que ele está falando é de um conflito étnico, e essa é uma das características mais notáveis da atual situação no mundo, e está aumentando. Pessoalmente, acredito que continuará aumentando. Descobri, para minha surpresa, que nos países que tinham pertencido à antiga União Soviética, basicamente nenhuma dessas pessoas gostava das outras etnias. Havia verdadeira amargura e animosidade, e todos eles odiavam os russos. Uma das coisas que aconteceram na nossa conferência em Moscou foi que eles tiveram que reconhecer o seu ódio, deitá-lo por terra e pedir perdão. A atmosfera mudou quando fizeram isso. Percebi a intensa pressão do ódio entre todos os diferentes grupos étnicos e acho que nação contra nação é uma das mais significativas dores de parto. Reino contra reino tem mais a ver com guerras políticas, como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E continuando, vemos que a palavra-chave em Mateus 24 é então, que ocorre 9 vezes no total. Por outras palavras, é uma série de situações que se desenvolvem uma após a outra. Depois de dizer que todos esses são o começo das dores do parto, o versículo 9 diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Já percebeu que essas palavras são dirigidas aos seguidores de Jesus? Então, nesta hora de parto, eles o entregarão à tribulação, o matarão e será odiado por todas as nações, por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Mais uma vez, estes são cristãos. Muitos cristãos desistirão da sua fé diante da perseguição e, para se salvarem a si mesmos, trairão seus companheiros crentes. Isso vem acontecendo na União Soviética e na China, provavelmente há 1 ou 2 gerações, mas vai tornar-se muito mais generalizado. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O maior perigo que nos confronta como cristãos no tempo presente não é a perseguição, é o engano. O maior perigo que nos confronta como cristãos no tempo presente não é a perseguição, é o engano. Jesus advertiu-nos contra o engano mais do que ele nos advertiu contra qualquer outra coisa. Digo-lhes, se disser, não poderia acontecer comigo, provavelmente acontecerá consigo. Se a sua atitude é,
eu não poderia ser enganado, é um candidato para enganar. Aprendi por muitos anos de experiência que a única coisa que pode manter-nos fiéis não é a nossa inteligência, o nosso conhecimento das Escrituras, os nossos dons ministeriais, o nosso status. É a misericórdia de Deus. Paulo disse: dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. 1 Coríntios 7:25. Regularmente, reconheço perante Deus, se eu conseguir permanecer fiel, será por sua misericórdia, e sua misericórdia somente. Não pela minha inteligência, não pelas línguas que conheço, não pelas escrituras que consigo citar, não pela experiência passada do ministério, mas somente pela sua misericórdia. E no versículo 12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra grega para o amor aqui é a famosa palavra ágape. Significa principalmente o amor dos cristãos. O amor de muitos cristãos esfriará. Por quê? Porque há iniquidade em abundância. Olhando para os últimos 20, 30 anos da história americana, diria que a iniquidade abundante abundou mais e mais, até que de fato realmente não há força que possa conter a iniquidade nesta nação. As pessoas culpam a polícia, mas a polícia só pode manter a lei e a ordem se a maioria dos cidadãos for cidadãos cumpridores da lei. Quando isso acaba, não há como manter a lei. E o resultado será, a menos que estejamos em guarda, que neste ambiente de iniquidade, o nosso amor se tornará frio. Jesus diz no versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Na verdade, o grego é mais específico. Diz que quem perseverou até o fim será salvo. Está salvo agora. Para permanecer salvo, tem que perseverar até o fim. Caso contrário, não será salvo. Para permanecer salvo, tem que perseverar até o fim. O sinal decisivo. Essa é uma imagem bem sombria, mas o próximo versículo é surpreendente. É tão paradoxal. Esperaria que Jesus dissesse nessa situação: esconda-se, mantenha-se fora de vista, faça tudo o que puder para se proteger e a sua família. Não chama a atenção, talvez assim escapará. Na verdade, ele diz exatamente o oposto. À luz desta situação, aqui está o sinal. Anteriormente, olhamos para sinais. Agora olhamos para o sinal. E este evangelho do reino será pregado ou proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Qual é o sinal final e conclusivo? A proclamação do evangelho do reino em todas as nações. Aliás, é o evangelho do reino. Acho que muitos pregadores pregam o amor de Jesus, mas nunca pregam o reino. Ouvi um cristão romeno dizer: desde que dissemos às pessoas que Jesus as ama, ficamos bem. Quando dissemos que Jesus é o rei, eles nos colocaram na prisão. Essa não é uma mensagem popular. Ele diz em Atos 17 sobre os apóstolos em Corinto. Os inimigos os criticaram e resumiram assim a sua mensagem. Primeiro de tudo, eles disseram: estes que têm alvoroçado, transtornado o mundo. Versículo 6. Eles diriam isso sobre nós? Nós temos alvoroçado o mundo? E então eles disseram: todos estes dizem que há outro rei, chamado Jesus. Foi assim que os incrédulos resumiram a mensagem. Quero perguntar-lhe: é como os incrédulos resumiriam a mensagem do Evangelho como nós a proclamamos hoje? Acho que não. Geralmente, nós avançamos com a abordagem: Deus atenderá às suas necessidades. É verdade. Ele atenderá às suas necessidades. Mas o problema é que isso deixa as pessoas com a impressão de que Deus está lá para atender às suas necessidades. Essa é a atitude da maioria dos cristãos americanos hoje. Deus é um bom Deus e Ele satisfará a minha necessidade. A verdade da questão é que Deus não existe para si. Você é quem existe para Deus. O mais importante é não ter a sua necessidade satisfeita, mas é glorificar Deus. Tem que haver uma apresentação diferente. Deus não existe para si. Você é quem existe para Deus. Mas isto é o sinal. E este evangelho do reino
será pregado ou proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa é uma resposta absolutamente específica para uma pergunta específica. Concorda comigo? O tema do meu estudo, antes de me tornar pregador, era lógica. Para mim, isso é apenas lógica simples. Esse é o sinal. O evangelho do reino será proclamado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. E então o fim virá. Vamos por um momento para uma imagem da colheita em Apocalipse 7, 9 e 10. Esta é uma revelação que acho que João teve do resultado de 144 mil jovens judeus saindo para o mundo com o evangelho. Leia a metade anterior do capítulo. E este é o fruto no versículo 9. Diz: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Note que deve haver pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, pessoas de todas as línguas, todas as origens tribais, todos os grupos étnicos têm que ser abrangidos pelo Evangelho. Acredito que Deus é zeloso para a glória do seu Filho. No final, Jesus não terá morrido em vão por nenhum grupo étnico, nenhum grupo linguístico. Haverá pelo menos um representante lá perante o trono. Filhos que dormem na colheita trazem vergonha, mas eles nunca ouvirão a menos que alguém pregue. Diria que a prioridade número 1 para a Igreja de Jesus Cristo é a proclamação do Evangelho do Reino em todo o mundo, para todas as nações. A prioridade número 1 para a Igreja de Jesus Cristo é a proclamação do Evangelho do Reino em todo o mundo, para todas as nações. E teria que reconhecer que isso, na maioria dos grupos religiosos neste país, neste momento, tem uma prioridade muito baixa. Na verdade, acho que muitos cristãos nem sabem que isso está na lista. Precisamos de um ajuste enorme. Nós precisamos de uma mudança. Precisamos do que costumávamos chamar de um despertar. Nós, pessoas como nós. Não as pessoas na rua, nem as pessoas nas denominações antigas, mas pessoas como você e eu. Nós precisamos de um despertar. A Bíblia diz que um filho que dorme na colheita causa vergonha. As nossas igrejas estão cheias de filhos dormindo na colheita. 2. A restauração de Israel para a sua terra e para o seu Deus. Chegaremos ao segundo propósito, que tem que ser cumprido antes que o fim possa chegar. E esse é a restauração de Israel. Quando digo Israel, quero dizer Israel, e não a igreja. Uma confusão sem fim entrou na igreja porque muitas pessoas começaram a aplicar o nome Israel à igreja. Existem 79 lugares no Novo Testamento onde a palavra Israel é usada. Investiguei cada um deles. E a minha conclusão pessoal é que Israel nunca é usado como sinônimo da igreja. A verdade é que é muito simples. Israel é Israel e a igreja é a igreja. Deus tem um plano para cada um e tem o suficiente para ambos. Ele não precisa roubar um para abençoar o outro. Provavelmente, não há maior fonte de confusão na igreja hoje do que o mal-entendido sobre a identidade de Israel. Na verdade, é interessante porque o povo judeu tem um mal-entendido correspondente sobre a identidade da igreja. Quando eles falam sobre a igreja, eles querem dizer pessoas como Adolf Hitler. Ele era um católico romano batizado. Eles punham-nos todos no mesmo cesto com ele, até Deus começar a falar e lidar com eles e revelá-los diferente. As pessoas que os judeus mais temem são os cristãos. Isso choca-o? Bem, uma pessoa judia com algum conhecimento do seu próprio povo pode falar por 1 hora e dar-lhe fatos históricos simples e básicos, porque os judeus temem os cristãos mais do que qualquer outro grupo na terra. O foco final está em Jerusalém e Israel, mas agora voltemos a Mateus 24 novamente e vou mostrar-lhe uma dramática mudança de foco. É como se estivéssemos a olhar para um ecrã
que abrangesse basicamente o mundo inteiro. E, de repente, o foco muda para uma área muito pequena da superfície da terra, que é Jerusalém e a terra de Israel. Porque o versículo 15 continua: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. E no que me diz respeito, à luz das Escrituras, há apenas um lugar sagrado, e é a área do templo. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Observe que não diz a Cisjordânia. Então o nosso foco mudou de repente de todas as nações e do mundo inteiro para a cidade de Jerusalém e para o povo judeu na terra. Isso corresponde a uma passagem em Romanos 11, 25, 26. Paulo escreve aqui para crentes de origem gentias, e ele diz: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Este segredo de Deus que agora foi revelado é que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Há a transição de Mateus 24, 14 para o versículo 15. Antes de tudo, o número completo dos gentios tem que entrar. Todo gentio eleito por Deus desde a eternidade para a salvação deve ser trazido. Então todo Israel será salvo. Israel é a única nação da qual a Bíblia promete que uma nação inteira será salva. Mas precisa ter em mente o que está escrito em Romanos 9, 27. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Não é um remanescente, mas o remanescente. Esse é o remanescente escolhido e conhecido por Deus. Quando diz que todo Israel será salvo, todo Israel será o remanescente. Essa será a nação inteira que resta. Israel tem que passar muito antes que isso aconteça. O que as Escrituras chamam de tempo de angústia para Jacó. Jeremias 37. Acho que é muito importante para todos nós percebermos a posição especial que os judeus ocupam nos propósitos de Deus. É um fato muito difícil para muitos gentios engolirem, porque a maioria de nós, que não é de origem judaica, foi criada em graus variados para desprezar o povo judeu, fazer comentários maliciosos sobre eles, etc. Não sou de origem judaica e nunca fui um antissemita, mas lembro-me até mesmo da minha família, que era uma família britânica culta, quando eles falavam sobre os judeus. De alguma forma, havia um tom diferente de voz, uma atmosfera diferente, o que é algo realmente desenvolvido na maioria dos gentios. Paulo diz que é melhor ter cuidado. Ele diz que não somos a raiz, somos os ramos. Lembre-se, os ramos não carregam a raiz carrega os ramos. A raiz é Israel. Terá que haver uma tremenda mudança no pensamento de multidões de cristãos a esse respeito, porque Deus vai julgar as nações com base na sua atitude para com os judeus. Muitos cristãos rejeitam e opõem-se a isso. Deus vai julgar as nações com base na sua atitude para com os judeus. Estava conversando com um jovem de origem muçulmana, nascido na Argélia, que se tornou um crente em Jesus Cristo, num encontro dramático. Ele começou a discutir com o Senhor sobre a posição dos judeus. O Senhor disse-lhe: Você não é contra os judeus, mas contra mim. E isso mudou toda a sua atitude. Os judeus não se escolheram a si mesmos. Foi Deus quem os escolheu. Se tivesse sido deixado para os judeus, eles não teriam escolhido a si mesmos. Você não tem ideia de quanto eles gostariam de ficar longe da responsabilidade de serem escolhidos. O governo de Israel fazendo tudo o que pode para se divorciar dessa responsabilidade não será bem sucedido. Um certo primeiro-ministro de Israel disse, no primeiro dia em que se tornou primeiro-ministro, na sua única declaração oficial: somos uma nação como qualquer outra. Parece bom, mas não é verdade. Eles não escolheram. Nós não escolhemos. Deus escolheu. Se tem um problema com os judeus, o seu verdadeiro problema é com Deus. Sabe o que eu acredito? Acredito que Deus faz a escolha certa nas nossas vidas, na igreja e entre as nações. Quer dizer, se tivesse sido deixado para mim, não teria feito essa escolha.
Mas Deus não deixou isso para mim. Há muitas coisas que Deus não deixou para mim. Estou muito grato por Ele não ter deixado para mim escolher uma esposa. Casei 2 vezes e de cada vez foi Deus que escolheu a minha esposa para mim. Ele fez uma escolha maravilhosa. Estou grato a Ele. Não sou o bom juiz da natureza humana para fazer a escolha certa. Deus fez isso por mim. E inesperadamente, Ele interveio. A escolha dos judeus é a escolha de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Pessoalmente, acredito que Ele é a única pessoa que pode lidar com os judeus. Não digo isto para parecer esperto. Estou apenas dizendo que não são pessoas fáceis de lidar. Deus diz: aceitei a responsabilidade e no final produzirei o que prometi. Jesus disse: a sabedoria é justificada por seus filhos. Mateus 11:19. Por outras palavras, o que a sabedoria produz é a justificação para a escolha da sabedoria. Deus não terminou. Não julgue o produto até que esteja concluído. De qualquer forma, quero salientar, e isso é um fato muito, muito importante. É extremamente importante para os Estados Unidos da América. Como sabe, sou britânico de origem e a Grã-Bretanha já teve um mandato para o governo do que se chamava Palestina. Quando as Nações Unidas decidiram dar ao povo judeu uma faixa muito pequena de território, a reação oficial do governo britânico foi fazer tudo menos que uma guerra aberta para se opor a isso. Não sou britânico. Como servi no exército britânico e estava vivendo na Palestina naquela época, e como tal, estou falando sobre algo de que era uma testemunha ocular. A Grã-Bretanha tinha um vasto império. Havia 40 milhões de árabes com exércitos modernos contra 600 mil judeus, com muito poucas armas militares. E quem venceu? O Império Britânico desfez-se. A partir daquele dia em que se voltou contra os propósitos de Deus para Israel, o Império Britânico entrou em declínio. Verbalmente, eram a favor dos judeus, mas não eram assim que agiam. Tenho que dizer francamente que os americanos, o governo americano, Derek falou isso na altura que Bush era presidente, está seguindo basicamente os passos da Grã-Bretanha. Eles estão, de fato, opondo-se aos propósitos de Deus para Israel. Fazem isso com linguagem agradável e educada. Iniciam processos de paz, mas bem no fundo é uma atitude antissemita. Eu, por exemplo, isso vai chocar alguém. Nunca poderia votar novamente no presidente Bush, porque ele e os seus ministros de Estado foram antissemitas de forma fanática. Talvez não queira ouvir isso, mas é assim que é. Eles sabem como falar com os cristãos, sabem usar a linguagem certa. Isso é o que os políticos fazem. Eles falam com todos os grupos de forma a fazer com que o grupo pense que são a favor deles. Mas quando se chega aos fatos, tudo é diferente. Isso é puramente uma coisa pessoal. Acredito que Bush não poderia ser reeleito por causa da sua posição contra Israel. Acredito que nenhum político, em última análise, que se posicione contra Israel possa prosperar. Nenhuma nação que se posicione contra Israel pode prosperar. Nenhum político, nenhuma nação que se posicione contra Israel pode prosperar. Base do julgamento de Deus das nações. Vamos ver o que diz em Joel 3:1-2. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, fala o Senhor, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Essa é a altura do reajuntamento do povo judeu em que vivemos agora. Congregarei todas as nações. São todas as nações gentias. A palavra hebraica é goim. E as farei descer ao vale de Jeosafá. E o nome Jeosafá significa Jeová julga. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então Deus diz: eu vou julgar as nações com base na maneira como elas lidaram com os judeus. Quer goste, quer não, é assim que vai acontecer. Mas é do nosso próprio interesse tomar nota disso. Eles não apenas os dispersaram, mas dividiram as suas terras. Deus diz: não a terra deles, mas a minha terra. Precisamos ter em mente que, antes de mais nada,
é a terra de Deus, e então pertence a Israel, porque Deus a deu, mas a terra é de Deus. Como britânico, devo dizer que a Grã-Bretanha tem a responsabilidade principal, porque em 1919 ou 1920, a Liga das Nações deu à Grã-Bretanha o mandato para esse território com o acordo específico de que eles criariam um lar nacional para o povo judeu. Em 1922, o governo britânico, com um único golpe, tomou 76% da área alocada e transformou-a no Estado Árabe, originalmente chamado Transcisjordânia, agora chamado de Jordânia, no qual nenhum judeu é permitido viver. Isso significa sobrou 24%. Então, as Nações Unidas ofereceram aos judeus cerca de 10 dos 24% restantes. Deus interveio e agora, no presente momento, quem sabe? Uma coisa posso dizer-lhe, é que Deus julgará todas as nações pelo modo como se relacionaram com o povo judeu. Deus julgará todas as nações pelo modo como se relacionaram com o povo judeu. A separação decisiva. Mateus 25:14 refere-se à vinda do rei e do reino, e precisa entender que Mateus 25, 31, 32, 40 são uma referência direta a Joel 3, 1, 2. É a mesma cena. Diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25, 31. Esse é o seu trono terreno. No momento, ele está sentado no trono do Pai, e todas as nações, Goim, serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Versículo 32. Então, todas as nações serão reunidas diante do Senhor Jesus, quando ele vier como rei, e ele as separará em dois grupos, as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. A base da divisão, se estudar esse capítulo cuidadosamente, é como eles trataram os irmãos de Jesus. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Deus escolheu fazer a base do seu julgamento, o modo que as nações se relacionaram com os irmãos de Jesus. Os julgamentos são terrivelmente severos. Diz sobre as ovelhas: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o reino terreno de Jesus. Para as nações dos bodes, ele diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Assim, num certo sentido, na arena política, o objetivo supremo de Deus, neste momento, é o retorno do povo judeu na sua própria terra, como preliminar para restaurá-lo para si próprio. Poucos de nós, penso eu, conseguem avaliar a imensidão do milagre que é o povo judeu ter sido dispersado por 19 séculos entre mais de 100 nações, sob toda a pressão para abrir mão da sua identidade e continuar a ser um povo separado e distinto. Nos últimos 90 anos, talvez menos, eles foram reunidos de mais de 100 nações distintas. Não sei se pode entender que milagre isso é. É uma das principais demonstrações do controle de Deus sobre a história humana, que já ocorreu na história deste planeta. A minha primeira esposa era dinamarquesa. Ela costumava dizer que se pegasse os dinamarqueses e os dispersassem entre todas as nações e voltasse depois de 200 anos, não encontraria um dinamarquês em lugar algum. Todos teriam sido assimilados. Os judeus foram dispersados por quase 2.000 anos e alguns deles por mais de 2.000 anos. Os judeus do Lêmen foram dispersados por 2.500 anos, mas eles permaneceram como um povo separado, identificável, e depois foram trazidos de volta para aquela terra. Na minha opinião, em muitos aspectos, isto é um milagre tão grande quanto o êxodo do Egito. Algumas das coisas que aconteceram recentemente, em 2 anos, 400.000 judeus russos retornaram a Israel. A população judaica de Israel
é de cerca de 4 milhões. Assim, 10% dos novos imigrantes sem recursos, sem finanças, muitas vezes em mau estado de saúde, tiveram que ser assimilados. Sabe o que isso significaria para os Estados Unidos? Isso significaria que em 2 anos os Estados Unidos teriam que assimilar 27 milhões de novos imigrantes. E esta nação tem recursos muito maiores do que Israel. Nenhum governo americano sequer consideraria tal coisa e ainda assim aconteceu. Por que aconteceu? Porque Deus pretendia que isso acontecesse. 3. A preparação da igreja para ser a noiva. Chegamos ao terceiro e último desenvolvimento que deve acontecer, o terceiro propósito que deve ser cumprido. Não estou dizendo que isso esteja necessariamente por ordem cronológica, estão simplesmente na ordem em que ocorre nas Escrituras, e acho que há uma certa lógica nessa ordem. Essa é a preparação da igreja de Jesus Cristo para ser a noiva de Cristo. Quando as bodas vêm, a noiva já se aprontou. Vamos em primeiro lugar para Apocalipse 19, 6-8. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Isso é a igreja. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Versículo 8. Quero que perceba que quando chegar a hora do jantar de casamento, a noiva não estará a aprontar-se. Ela já se terá aprontado. Por outras palavras, agora é a hora da preparação. Quando o evento chegar, será tarde demais para começar a preparar-se. A noiva já se aprontou. Num conjunto de circunstâncias bastante comum, tornei-me o pai responsável por 11 meninas. Todas, exceto uma delas, estão casadas. Não tenho estado presente em todas as cerimônias de casamento, mas vou dizer uma coisa: elas estavam bem animadas para se casarem. A maioria das mulheres é assim, levam muito tempo para se preparar, consideram o tipo de vestido que usarão, fazem planos para a cerimônia, escolhem as damas de honra, têm um ensaio. Todos estão familiarizados com isso. Isso é apenas um pequeno vislumbre do que significa para a noiva preparar-se. Se não se está preparando, não vejo como pode ficar pronto. Se nem sabe que tem que se preparar, como pode ficar pronto? É algo que requer muita preparação. Acho que para a maioria das mulheres é o dia mais significativo das suas vidas, o dia do casamento. É assim que vai ser para a igreja. E isso vai exigir preparação. A sua esposa preparou-se. Não se está preparando ou fazendo preparativos frenéticos de última hora, mas preparou-se. Os principais requisitos para estar pronto. Quais são os requisitos para a preparação da noiva? Quero mostrar-lhe, muito brevemente, 3 desses requisitos. Número 1. Total lealdade a Jesus. Um relacionamento de coração. Não apenas um relacionamento doutrinário ou um relacionamento intelectual, mas um relacionamento de coração. Um coração que dá a Jesus o primeiro lugar e não compartilha com nenhum outro. Ruth e eu amamos-nos como marido e mulher. Temos um casamento maravilhoso que agradeça a Deus, mas somos absolutamente claros em cada um de nós. Jesus tem o primeiro lugar. Nós nunca deixamos o relacionamento com o cônjuge ter precedência sobre o nosso relacionamento com Jesus. Nunca. Essa é uma das razões pelas quais temos um bom casamento. Porque quando Jesus está no lugar certo, outras coisas se encaixam. Estou grato. Vamos ler 2 Coríntios 11, apenas 2 versículos. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto e ele diz no versículo 2: Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado, vos desposei, para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. O preparar, desposar, era um pouco como noivado, mas na cultura bíblica
era totalmente vinculativo. Era tão vinculativo quanto o casamento. Não foi algo que pudesse quebrar, mas não foi a consumação do casamento. Ele diz, como uma virgem pura. Se ler 1 Coríntios 6, descobrirá que tipo de pessoas pertenciam à igreja em Corinto. No versículo 9 e seguinte, Paulo diz, acaso não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 9 e 10. Precisa ter isso em mente. Pode, por exemplo, chamar fornicação, relações pré-matrimoniais se quiser, mas se praticar, não poderá entrar no reino de Deus. Ele o descartará, a menos que se arrependa e mude o seu estilo de vida. Então Paulo diz, é o que alguns têm sido. Pense nisso. Ele diz, porque vos tenho preparado, vos desposei, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Que testemunho do poder do sangue de Jesus. Eles eram os crápulas, as pessoas mais baixas, e, no entanto, através da fé em Jesus e do poder do seu sangue, Paulo poderia referir-se a eles como uma virgem pura. Ele disse, é assim que estou comprometido a Cristo. Agora ele disse, a minha grande preocupação é que permaneça fiel ao seu compromisso com o noivo, até a cerimônia do casamento. Ele diz no versículo seguinte, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. Esse é o perigo que enfrentamos entre o tempo do noivado e a celebração da ceia das bodas. É que a nossa mente possa ser corrompida e afaste-se da simplicidade e sinceridade que há em Jesus Cristo. Bem, tenho que dizer que vejo isso acontecendo a multidões de crentes. Um dos fatores é o que eles chamam de ensino da nova era, que se infiltrou em grande parte da igreja e corrompe a nossa mente da simplicidade e pureza que há em Jesus Cristo. Outro é a grande quantidade de teologia. Pessoalmente, não sou realmente a favor da teologia. Lidei com muitas pessoas que foram para uma escola teológica como crentes e saíram como incrédulos. Acredito no estudo da Bíblia. Acredito no estudo sistemático da Bíblia. Mas quando as pessoas se tornam muito preocupadas com a compreensão e conquista intelectual, geralmente perdem a fé. E quando a igreja se torna preocupada com realizações educacionais, geralmente torna-se espiritualmente corrompida. Portanto, somos advertidos a manter a simplicidade, a sinceridade e a pureza da nossa fé em Cristo. Somos advertidos a manter a simplicidade, a sinceridade e a pureza da nossa fé em Cristo. O Senhor falou a Ruth e a mim, talvez 3 ou 4 anos atrás, e disse, perderam a simplicidade da sua primeira fé. Eu quero que voltem. Sabe que quando se é salvo, no princípio, acredita-se que Deus responderá a todas as orações. Não é verdade? Ora por coisas ridículas e elas acontecem. E então, torna-se tão sofisticado que começa a raciocinar. Bem, sim, mas, se perdeu a simplicidade e a pureza da sua primeira fé. Paulo diz, estou preocupado consigo, porque apenas se permanecer dessa maneira que começou, estará apto a ser a noiva de Cristo. Quero voltar para 1 Coríntios 6 e ler o versículo 11. Essa é uma das nossas proclamações. Paulo diz, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É assim que tem que ser para fazer parte da noiva. Tem que ser lavado, santificado e justificado. Não pode deixar de lado a simplicidade da sua primeira fé. Agora, observe que a Bíblia fala muito francamente e abertamente sobre uma igreja que é chamada de meretriz ou prostituta. Encontra-se em Apocalipse 17 e outros lugares.
Qual é a diferença entre a noiva e a prostituta? Há apenas uma diferença essencial. A noiva manteve o seu compromisso com Jesus. A prostituta afastou-se dele. Diria que há uma igreja prostituta no mundo hoje e está crescendo. Uma igreja daqueles que abandonaram o seu primeiro compromisso com Jesus e envolveram-se em todo tipo de coisas não bíblicas. O segundo requisito de uma noiva é um desejo sincero pelo retorno do noivo. Em Hebreus 9:28 diz: também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. A quem ele aparecerá? Àqueles que o aguardam com grande expectativa. Aqueles que estão na ponta do dedo, aguardando ansiosamente. Não aparecerá a outros para a salvação. Essa é uma lógica muito simples. A primeira preocupação da noiva é estar pronta para o retorno do noivo, aguardando ansiosamente por ele. Um pastor amigo meu disse: quando Jesus voltar, não será suficiente dizer, é bom tê-lo de volta. Ele espera mais do que isso. Então, pergunto, está desejando, ansiando pelo retorno do noivo? Está esperando ansiosamente, não apenas esperando, mas ansiosamente? A terceira condição é ter a roupa adequada. Todos sabem que para a noiva, o seu traje é uma das características mais importantes. Lembro-me de um casal, anos atrás, com antecedentes completamente não religiosos, que foi salvo numa igreja perto de nós, e naqueles dias eles costumavam trazê-los para a nossa piscina para serem batizados. Lembro-me que a esposa apareceu com um biquíni tricotado para o batismo. Algumas pessoas ficariam chocadas. Eu pensei em como é maravilhoso haver alguém que não sabe que não se faz as coisas religiosas dessa forma. Então, nós fornecemos-lhes um traje alternativo. Mas o que quero dizer é que vai precisar mais do que um biquíni para se casar. E depois diz assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Apocalipse 19, 7 e 8. Aleluia! Por outras palavras, para o seu traje de noiva, terá um registro de atos justos. São as coisas que fez pelo Senhor que se tornará o seu traje. Haverá quem não tenha mais do que um biquíni. Então, precisa mudar. Seremos vestidos com o que fizemos pelo Senhor. Se ler Apocalipse, os capítulos 2 e 3, verá que é uma coisa que Jesus diz a todas as igrejas. Sabe o que é? Eu conheço as suas obras. Eu sei o que está fazendo. Ele não diz, eu conheço a sua declaração doutrinária, a sua posição denominacional, o seu histórico teológico. Ele diz, eu sei o que está fazendo. E é isso que vai fornecer a sua roupa de casamento. Não será doutrina, serão coisas que fez. E nem sempre é fácil servir ao Senhor. Às vezes, as pressões são grandes. Mas da próxima vez que estiver servindo honestamente ao Senhor e sentir todas essas pressões vindo contra si, e quero que saiba que elas vêm contra Ruth e contra mim, tanto quanto contra qualquer outra pessoa, lembre-se de que tudo faz parte do fornecimento do seu vestido de casamento. Vai sentir-se diferente acerca disso. Então, vamos resumir os 3 propósitos de Deus que precisam ser cumpridos. 1. Primeiro de tudo, o Evangelho tem que ser proclamado a todas as nações. Acredito que é uma responsabilidade de toda a igreja. Não acredito que algum cristão esteja isento de responsabilidade nessa área. Não é o trabalho de alguns profissionais ou algumas pessoas chamadas missionários. Todo o cristão comprometido tem uma responsabilidade. Existem muitas responsabilidades diferentes. 2. Em segundo lugar, antes que a era possa terminar, Israel precisa ser restaurado primeiro para a sua terra e depois para o seu Deus.
E tenha em mente que o propósito de restaurá-lo à sua terra é restaurá-lo ao seu Deus. Em Ezequiel 36, Deus diz: E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vos sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Esse é o propósito final. Todo o resto, todas as negociações, intercâmbios políticos e militares, tudo faz apenas parte do processo. Agora, há uma razão pela qual Israel precisa ser reunida, porque Deus vai lidar com eles não apenas como um grupo de indivíduos, mas como uma nação, porque ele fez uma aliança com eles não como um grupo de indivíduos, mas como uma nação. E para lidar com eles como uma nação, ele tem que reuni-los num só lugar. O único lugar será o lugar que ele originalmente lhes deu para morar. 3. E a terceira condição é a preparação da noiva, lealdade a Jesus, anseio sincero e atos justos. Convido a considerar até que ponto realmente está alinhado com os propósitos de Deus. Da próxima vez que orar, vem o teu reino, tenha em mente que é um compromisso estar alinhado com o que está envolvido na vinda do reino. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.